paz do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença no canal da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, em nome do nosso pastor, eu, seu irmão em Cristo, William Enoque, queremos te cumprimentar mais uma vez com a paz do Senhor e que esta aula seja uma bênção para a sua vida. Você que está chegando agora, não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Inscreva-se agora, curta, compartilhe, ative as notificações, dê o seu like, o seu comentário e assim levaremos a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Chegamos à 7ª lição, a promessa de um coração novo. Ezequiel 36:26 é o texto áureo de hoje. Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. A verdade prática, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a vontade do nosso Senhor. A leitura bíblica em classe, Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao 29, depois Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34. Os objetivos da nossa aula é conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Depois, vamos destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E, por último, elencar as promessas para um coração novo. E eu tenho certeza que serão assuntos de grande edificação para a nossa vida. Você acompanha isso e muito mais a partir de agora com nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Muito bem, queridos. Eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus, expressar a alegria de poder acompanhar o pastor William Enoque ao longo da abordagem da aula de hoje, lição de número 7, com o tema preponderante. Falaremos sobre a promessa de um coração novo. Bem, para além dos conceitos introdutórios, eu convido você para analisarmos com cuidado, embora de uma maneira muito singela e superficial, o tópico inicial, que fala sobre o coração na perspectiva bíblica. Vejamos em primeira instância que o coração na Bíblia é lido de uma maneira diferente. Se técnica e fisiologicamente o coração é essa bomba que pulsa sangue para todo o nosso corpo, bíblica e historicamente o coração se refere ao homem interior, seja do ponto de vista emocional ou espiritual. Para além disso, se nós olharmos sob a ótica de Paulo apóstolo, que faz referência ao homem exterior enquanto corpo físico, se refere ao homem interior como alma e espírito, que se constitui como corpo, alma e espírito, envolvendo toda a sua integralidade. Para além disso, nós temos um segundo conceito importante a ser dialogado aqui. E eu considero que a análise parte do pressuposto de uma indagação, ou por que não dizer, de uma afirmação feita por Salomão, um grande sábio da Bíblia Sagrada Veterotestamentária, quando na altura do capítulo 4, verso 23 do livro de Provérbios, ele diz que era para, sobre tudo que se deve guardar, guardássemos o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Veja que a relação é perfeita, porque esse texto, muito embora pareça, não se refere exclusivamente ao coração enquanto músculo propulsor, mas se refere ao homem interior, porque de fato da nossa alma, do nosso psique, da nossa mentalidade, da nossa mente, dessa compreensão interiorizada, da nossa integralidade não tocável, não tangível, é que se procede todas as saídas da vida. E assim que nós iniciamos o início, é uma redundância, mas iniciamos o comentário do item 2, a circuncisão do coração. Veja que o texto de Romanos 2, dos versos 25 a 29, num contexto em que o apóstolo ensina o sentido da verdadeira circuncisão, deixa claro que ela, enquanto ato físico, foi estabelecida por Deus aos descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, não se limita mais a um ato legítimo e físico, visível, tocável, tangível, como era nos dias de Abraão. Muito pelo contrário. O Novo Testamento atesta uma nova aliança que não é mais uma marca física, mas é uma obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Só para trocar isso em miúdos, comumente os homens eram, especialmente os judeus, eram
no seu 8º dia, circuncidados. A propósito, quando Davi vai lutar com Golias, ele o chama de incircunciso, porque comumente todos os outros territórios eram incircuncisos, e a sua afirmação é legítima. Hoje, o que o Senhor espera de nós não é o ato de circuncisão como os judeus o tinham, e alguns ainda o têm na atual conjuntura. Hoje, o que o Senhor espera de todos nós é a circuncisão do coração. É uma cirurgia feita na alma, é onde o Espírito Santo age. Homem nenhum consegue tocar o nosso coração. Por melhor que ele seja, por mais habilidoso que ele seja, por mais traquejo que ele tenha, por mais experiência que ele detenha, nenhum homem conseguirá atingir o nosso coração. Mas por meio dele, que é um cano no processo, o Espírito Santo age. E age como água que invade e que consegue, por meio dessa, me permita a expressão entre aspas, invasão, agir cirurgicamente no nosso coração. Ele muda, ele molda, ele transforma, e tudo para louvor e glória do nome de Jesus. O item 3, para finalizar o argumento inicial, fala de um coração novo. Esse é o ensino proposto e remontado em Jeremias 31, do 31 ao 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma antiga. Nova aliança que não seria mais conhecida por marcas físicas, muito pelo contrário, teria a ver com o interior da pessoa. De maneira que o texto que nós lemos aí há pouco, conforme solicita Ezequiel, trafega sobre essas vias. Vos darei um coração novo, espírito novo, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que essa alteração, que essa mudança, que só o Espírito Santo faz e fez na sua vida, na minha vida, na nossa vida, continua atuando em nós. E continuamos dando permissividade para o Espírito Santo agir, porque é Ele, de fato, quem molda, quem muda e quem transforma. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o devido crescimento, que a nossa alma germine de fato, produza de fato, e muito mais bem ainda irrigada pela figura central chamada Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Vamos ao segundo tópico, o coração de quem está em Deus. Olha, nós já aprendemos, né? A Bíblia nos ensina, sobretudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as saídas da vida, nossa alma, essa manifestação, né? Então o coração precisa estar protegido, ao passo que a Bíblia também nos ensina que é enganoso, perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Né? É Deus que sonda, que esquadrinha os nossos pensamentos e também sabe as intenções do nosso coração. Agora, o que é um coração inclinado a Deus? Quando uma pessoa recebe a Cristo como Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da transformação, da regeneração, e por isso ela passa agora a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Isso é fundamental, isso é um processo magnífico, né? Que resulta, de fato, em uma vida transformada pelo poder de Deus. A respeito disso, nosso Senhor diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, essa pessoa agora, ela participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Essa pessoa passa a vivenciar uma vida de temor, uma vida de compromisso, uma vida de prudência, de obediência à palavra de Deus, e essa dádiva, eu reitero, que ela é concedida por Deus. Então, observe que fomos alcançados por Deus, abençoados amplamente, e Ele mesmo nos dá um coração novo, um coração transformado. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que esse coração, ele é consciente. Então, não é uma invenção, não é uma utopia, não é um sentimento aleatório, como centro da vida interior do ser humano, no coração. Todos nós meditamos, mas todos nós também ponderamos, calculamos, avaliamos, assim como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então, assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, essa pessoa agora
tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um coração novo, regenerado, transformado, é um coração perdoador, é um coração generoso, é um coração que foge da soberba, é um coração que foge de toda a arrogância. Então, aqui nós estamos tendo também de Deus essa graça de olhar para esse texto bíblico e aprender sobre a necessidade de suplicar a Deus a misericórdia todo dia para que o nosso coração seja um coração sempre alcançado por essa transformação que vem a partir da palavra de Deus na nossa vida. Por que isso é necessário? Exatamente, é o terceiro item aqui deste tópico, porque Deus contempla, Deus vê o nosso coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e o Senhor é aquele que vê os pensamentos, mas o Senhor também vê o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, poucos podem adentrar, poucos podem contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Mas a Bíblia, aleluia, que o Senhor Jesus já nos ensina, diz que Deus vê o coração e contempla o ser humano por dentro, mas principal e também por fora. Ele contempla, ele sabe de todas as coisas. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto interior. E por isso, esse Deus contempla e esse Deus conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado, transformado, é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Olha, é tão rico isso, é tão maravilhoso conversar, pensar sobre isso, porque Deus sabe de todas as coisas. Ainda nem aquilo que você pensou, Deus já sabe. Já gerou no teu coração, Deus já conhece. Então, a nossa oração é que o nosso coração, que o meu coração, o teu coração, seja sempre um coração alcançado por Deus, transformado por Deus, porque Ele vê o nosso coração. Tópico 3, a gente fala de promessas para o coração. O item 1 fala sobre um coração feliz. Olha só, a propósito, eu remonto também uma frase de Salomão, onde ele diz que o coração alegre, palavras citadas em Provérbios, coração alegre formoseia o rosto. Bem, um coração feliz é muito bem apresentado por uma obra do Espírito Santo e elencada naquilo que Mateus capítulo 5 registra, as bem-aventuranças. Quando você se depara com aquilo, você não se depara com uma pessoa que não passa por nenhum tipo de percalço, que não tem nenhuma infelicidade, que não passa por dias tristes, por dias de choro, por lamentos e por murmúrios. Muito pelo contrário. O que é legítimo dizer àquela altura é que nós temos uma proposta muito bem colocada pela figura de Cristo Jesus, que quando o sujeito é misericordioso, pacificador, chora com os que choram e coisas parecidas, ele é mais do que feliz, ele é bem-aventurado. Isto é a característica de alguém que vive em um estado de felicidade, que tem um coração feliz. Portanto, ter um coração feliz não significa um momento. Você pode estar triste, mas você é feliz. Você pode estar em luto, mas você é feliz. Você pode estar em crise, mas você é feliz. Você pode enfrentar lutas, mas você é feliz. Os problemas podem ser diversos, mas o senhor, a senhora, o moço e moça que me ouvem, que assistem essa programação, são felizes. Essa afirmação faz toda a diferença. No item 2, nós temos um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Amados, é impossível exercermos o cristianismo sem amor. O Paulo, escrevendo o capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, depois de elencar os 12 dons espirituais e com muita propriedade dirigi-los ou induzi-los, ou de uma maneira intuitiva supor que eles estivessem espalhados na igreja de Corinto, ele dá uma lição de moral. Ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que tivesse o dom de profecia, ainda que falasse isso ou aquilo, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Não teria nenhuma finalidade.
Queridos, não é sobre a nossa performance, não é sobre o que a gente estampa aqui, atrás desse terno, né, diante das câmeras, não é diante das imagens no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos status da vida. Não é sobre isso, é sobre a nossa essência, é sobre quem nós somos. Somos imperfeitos, a começar desde que vos falo. Irmão, se tem alguém que precisa mudar muito, é este que vos fala, e eu tenho uma compreensão muito clara sobre isso. Mas apesar disso, eu sei e acho que estou correto nessa modesta opinião, que nós devemos ter essa compreensão, um coração cheio de amor, que no nosso coração exista e exala a amabilidade para com o próximo, para com o outro, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não conheça aquela pessoa, a gente deve demonstrar compaixão, amabilidade, e isso deve ser de dentro para fora. Eu não preciso forçar a barra para ninguém, preciso exercer uma essência que vem de dentro para fora, porque isso é cristianismo, que possamos aprender com Jesus, que nos ensinou dessa forma. E uma das formas de demonstrarmos o amor a Deus é registrarmos o amor ao próximo. Que o Senhor nos torne pessoas com esse comportamento e com essa legitimidade. Por fim, penhor do Espírito no coração. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito é a garantia da nossa salvação. Além da garantia, o penhor do Espírito, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia de vitória para a igreja do Cristo Jesus. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Portanto, queridos, esconda a palavra no coração, esconda de igual forma as promessas, creia em Deus, espere em Cristo, porque em seu devido tempo o Espírito Santo há de tornar aquilo que é abstrato, concreto, para louvor e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Bom, na lição de hoje aprendemos, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Quando a igreja entende isso, eu penso que um dos grandes resultados é que esta passa a ser uma igreja missionária, que se compadece do próximo, que estende a mão, que perdoa, que entende que a igreja é uma agência espiritual de Deus na terra. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada indivíduo. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Ela pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Por quê? Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração. Ele é o Senhor que prova os pensamentos e Ele recompensa a cada um conforme as suas ações. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de bênção, de vitória para a minha e para a sua vida. Mas vamos zelar do nosso coração, guardar o nosso coração para que no nosso coração haja espaço para a glória de Deus, para o amor, para uma vida de entrega ao Senhor. E certamente Ele recompensará a nossa vida e confirmará os nossos passos. Muito obrigado pela sua atenção. Estaremos de volta na próxima lição com a permissão do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.